Esse vídeo tá longe de ser uma crítica com relação a questões de marketing ou algo do gênero. Eu só quero contar pra você um pouco da minha própria experiência nesses últimos, 9 anos, 10 anos trabalhando na internet e construindo um negócio na internet e também fazendo essa transição. Eu acho que ficar mais afastada de uma venda mais direta nesse último quase um ano, né? Nem sei quanto tempo, me fez olhar de longe certas coisas e me trouxe uma reflexão nos últimos dias sobre espontaneidade e autenticidade. Porque eu sou uma pessoa que se formou em direito, né? Então eu sou advogada de formação. Eu tive uma formação que não tinha em nada a ver com marketing, com vendas, nada disso, apesar de já ter trabalhado em banco, apesar de já ter estudado um pouco esses assuntos, era extremamente raso o meu conhecimento sobre isso. E aí, em 2016, eu saí de uma grande corporação, abri um negócio, e nesse negócio eu senti que eu precisava muito de técnicas para venda, né? Porque eu não tinha a mínima ideia e agora a minha renda dependia só de mim, né? E não de uma empresa que ia me pagar todo mês como era quando era na CLT. E aí eu fui aprendendo, então várias coisas que eu não tinha noção quando eu fiz a transição e fui empreender, eu comecei a aprender. Comprei cursos, li livros para começar a entender melhor como é que eu podia melhorar nesse sentido para melhorar o meu próprio negócio. E foi muito positivo até um certo ponto, mas eu percebi que em todos esses cursos que eu fiz, quando eu uni todo esse conhecimento, existia um grande apelo para fórmulas, né? E eu comecei a... No começo era um pouco esquisito, né, fazer tudo isso, né, enfim, aplicar as fórmulas que eram ensinadas, e depois, conforme o tempo foi passando, isso se tornou um pouco automático, né? Eu já não fazia aquilo pensando, eu tô fazendo isso para despertar na pessoa o desejo de comprar o meu produto ou o meu serviço. Eu tô fazendo isso porque a pessoa vai entender qual é... Não, nada disso vinha na cabeça, sabe? Eu só pensava, puxa, é assim que se faz. Essa foi a fórmula que me entregaram. Eu adaptei essa fórmula para o meu dia a dia. E aí, né, para o meu objetivo e tudo mais, o que funcionava. E o que foi funcionando foi virando um método de vendas, né? Só que uma das coisas que eu aprendi nesses cursos foi que um dos grandes ensinamentos que esses cursos me trouxeram foi a questão do relacionamento interpessoal, do relacionamento com as pessoas na rua, né? Então, num salão de beleza que você vá, numa padaria, num restaurante, em algum evento que você vá e, enfim, uma palestra, um curso, um workshop, e você tá lá com mais pessoas e você, enfim, pratica não só o networking, mas a venda, não venda do teu próprio serviço. Você vai trazendo para a pessoa informações, pistas de que você pode ser uma pessoa que pode ajudá-la, né? E com isso veio muito forte para mim a questão da autoridade, porque durante todo esse tempo eu construí uma autoridade bem forte na minha área. Enfim, tenho pessoas que me acompanham há quase 10 anos, inclusive. Mas eu comecei a perceber recentemente o quanto essa autoridade começou a fazer parte do meu jeito natural de ser e o quanto isso me fez mal. Porque eu ficava me policiando o tempo todo com relação ao que eu ia dizer, com relação a pessoas que eu não podia perder, com relação a... acabou se tornando uma coisa extremamente mecânica, apesar de ser automática, né? Apesar de ser algo automático para mim no dia a dia, se tornou algo que não era natural, digamos assim, não era uma fala natural, e eu comecei a
senti uma ansiedade extrema, e eu só percebi isso agora. Uma das grandes ansiedades que a minha vida começou a ter é de que eu comecei a querer controlar absolutamente tudo que estava ao meu redor para que as coisas funcionassem para o bem do meu negócio. Então a minha imagem tinha que ser boa em qualquer lugar que eu fosse. E aí eu comecei a mergulhar no mundo de autenticidade. Começou a ser muito importante isso para mim, começou a ser muito relevante, uma transformação muito grande, mas ao mesmo tempo, eu não sei se você vai entender o que eu vou te falar agora, mas ao mesmo tempo eu tava colocando a autenticidade num lugar de não leveza, num lugar de não naturalidade, não de espontaneidade. Eu tinha medo, eu comecei a ter medo de postar as coisas, eu comecei a ter medo de perder a minha autoridade, a minha construção. Eu comecei a ter medo, apesar de saber a importância de em certos momentos demonstrar a minha espontaneidade e ser até incoerente, eu comecei a me julgar por isso, sabe? Tudo precisava fazer sentido, tudo precisava ter um começo, meio e fim e ter um porquê. Então se eu postasse alguma coisa tinha que ter um porquê, tinha que ter uma razão. Se eu fizesse tal movimento tinha que ter um porquê, tinha que ter uma razão. E eu não percebi que isso aconteceu comigo, né? Honestamente, eu não percebi de jeito nenhum que isso aconteceu comigo. Então, muitas das minhas escolhas pessoais, né, da vida como um todo, começaram a ser pautadas nos objetivos profissionais que eu tinha, e isso não estava me fazendo bem. Até o momento em que eu comecei a sentir que eu fui murchando, que eu fui me esvaziando dentro das redes sociais, dentro do meu próprio trabalho, e percebi que a minha espontaneidade estava muito longe de mim. E eu entendo que para muita gente isso pode funcionar, mas para mim não funcionou, sabe? E recentemente eu tenho trabalhado muito na terapia a questão de não ser perfeita, porque eu sou uma pessoa com tendências perfeccionistas absurdas. Eu já tenho isso antes, né, desde pequena, assim, então com o tempo eu comecei a ver que meu perfeccionismo piorou e que o trabalho e a vida tomaram um grande peso. E na terapia eu comecei a trabalhar ainda mais o perfeccionismo, ainda mais tudo isso. E principalmente comecei a trabalhar mais o fato de que eu não vou ser aprovada ou gostada por todo mundo. Isso é uma coisa muito importante pra mim. Pra muita gente isso é óbvio, pra muita gente já é automático, mas era uma questão que pra mim pegava, sabe? E aí com o tempo eu comecei a aceitar não ser aceita, a aceitar ser rejeitada e a aceitar seguir com o que eu acreditava, mesmo que existissem desaprovações com relação a isso, de pessoas que eu tinha medo ou de perder, ou de soar inconveniente, ou até mesmo inadequada. E nisso, conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo a importância de ser eu, não me perder nesse meio do caminho, viver em sociedade, porque a sociedade ela exige da gente muitas vezes uma certa adaptação aos contextos, aos cenários e tudo mais. E com isso tudo, como se eu tivesse como se eu tivesse me empoderado ainda mais de ser humana, de errar, fazer as coisas dentro do possível, ao invés de esperar o tempo perfeito para tudo estar alinhado, os planetas, não ter nada acontecendo para poder fazer o melhor trabalho possível, porque eu tenho muito compromisso com a qualidade das coisas. E tudo bem, eu posso continuar tendo compromisso com a qualidade das coisas, mas o me permitir ser humana, ao invés de ser, né, deixar de ser autoridade para ser humana, para mim foi um passo muito importante em toda essa minha carreira, em toda a minha vida.
Onde eu vou agora, eu tenho percebido que eu tô mais espontânea, mais autêntica. Nesse período todo que eu parei um pouco, eu tive um pouco de um sabático misturado com uma transição profissional, com uma reinvenção de identidade, com tudo isso, eu comecei a ver que a expressão de mim mesma podia ser mais natural, que ela podia ser como eu me comunicava antes, como eu fazia antes, como eu achava correto antes, de entender como funcionava por trás algo que eu tinha tanta dificuldade de fazer como a venda ou como o marketing. Então assim, eu honestamente não faço ideia se esse vídeo fez sentido para você, se você conseguiu se identificar com alguma coisa, se valeu a pena você estar aqui até o final. Então se valeu, você me fala, por favor, aqui nos comentários, eu quero muito saber se essas palavras te tocaram, se fez algum sentido, se você quer conversar sobre esse assunto por aqui. Eu vou amar saber. E é isso. Deixar de ser autoridade para ser humana. Não que quem seja autoridade não seja humano. Mas para algumas pessoas existe um poder e um brilho muito grande em ser natural e espontâneo. E talvez seja isso que te faça magnético. Num mundo de tantas cópias e de tantas fórmulas. Um grande beijo e até a próxima.